Alguma vez vocês já se perguntaram por que é tão difícil tirar ideias do papel? Eu imagino que sim. Eu, pelo menos, penso nisso com uma certa frequência. Esses dias eu estava lendo um caderno de ideias que eu tenho e vi coisas lá de 2022 que eu não consegui iniciar até hoje. E isso me frustra muito. É difícil aceitar que essa frustração vem da minha falta de disciplina e comprometimento comigo mesma, da minha falta de amor próprio, do medo de errar e ser julgada, de ser rejeitada. Uma dessas coisas era esse canal no YouTube. Eu demorei 2 anos para conseguir postar o primeiro vídeo. E agora eu já tô no quarto. Imagina se eu tivesse de fato começado 2 anos atrás. Bom, mas o importante é que eu comecei. Nunca é tarde. Mas ainda me sinto muito frustrada por ter todas essas outras ideias e não conseguir colocar em prática. Sempre tem alguma coisa que me distrai, um problema a ser resolvido, uma prioridade, uma depressão, uma ansiedade, um vício. Sempre tem alguma coisa que é mais importante do que dar vida às minhas ideias, do que dar vida a mim mesma. E todas as vezes que eu digo sim a essas distrações e pensamentos negativos, eu digo não a mim. Cada vez que eu me nego os meus sonhos e projetos, eu mato um pouco do meu espírito e da minha vontade de viver. E isso vira um ciclo vicioso de autossabotagem e procrastinação, onde eu fico me culpando por não conseguir fazer nada e essa culpa me impede e me trava de fazer qualquer outra coisa. E aí eu volto para os pensamentos de, já que eu não consigo fazer nada mesmo, é melhor nem tentar e continuar aqui me distraindo. Não vai fazer diferença eu adiar mais um dia, gerando essas crenças horríveis de impotência e desvalor, destruindo minha autoestima, minha autoconfiança, me afundando ainda mais em depressão e ansiedade. E é difícil quebrar esses padrões que foram construídos por tanto tempo. Às vezes eu nem mesmo tenho energia para pensar isso e desligo completamente minha consciência, me afastando de mim mesma e caindo novamente nas armadilhas do meu inconsciente. Parece uma luta constante entre a Alice que quer viver e realizar sonhos e a Alice deprimida que não quer sair da cama e não vê sentido em nada. Tem momentos que é tão cansativo estar cansada que eu me sinto obrigada a agir só por não aguentar mais a estagnação. E na maioria das vezes, essas crenças e comportamentos são só respostas instintivas de sobrevivência do meu cérebro, quando ele acredita que eu estou em perigo ou em um estresse absurdo e me congela como forma de defesa. E cabe a mim perceber isso e entender como sair dessas situações, acordando o meu corpo e a minha mente. Mas isso sempre surge da pergunta: por que eu estou fazendo isso comigo mesma? Medos, crenças, instintos, hormônios, comodidade, rotina desequilibrada, falta de autoconhecimento, falta de amor próprio, tantas coisas. Mas a realidade é que eu sou a única pessoa que pode me colocar nessa situação e também a única que pode me tirar dela. Às vezes é muito, muito difícil reagir e seguir em frente. Dói muito sair da zona de conforto do sofrimento e enfrentar os medos. Mas dói mais ainda quando eu não consigo reagir e me sinto incapaz por isso. Dói mais perceber que eu tô deixando os meus sonhos morrerem e me abandonando. Muitas vezes a vida bate de todos os lados possíveis e é difícil lidar com essa dor. Eu fico perdida tentando entender de onde está vindo isso e por que está acontecendo comigo. É preciso olhar de ângulos diferentes para enxergar a origem e as causas. Às vezes é só o seu cérebro tentando te proteger de algo que nem está acontecendo de fato. Mas também é difícil perceber e aceitar que está vindo de mim mesma, apesar de o ambiente também influenciar. É mais fácil culpar os outros e as situações externas do que se responsabilizar pela própria vida. Só cabe a mim mudar minha perspectiva e observar esses outros ângulos que eu não estou acostumada a ver. A perceber todas as situações difíceis como aprendizados e novas experiências que vão me fazer evoluir e melhorar como ser humano. Que vão me fazer aprender mais sobre o funcionamento do meu corpo e da minha mente. A perceber que tudo tem um lado bom, por mais ruim que pareça, e que o contrário também é real. Acredito que uma das formas de se afastar e olhar de longe todas essas crenças disfuncionais e limitantes, desapegar até mesmo do sofrimento, é entender a impermanência das coisas, entender que tudo muda, inclusive os meus pensamentos, entender a morte. Passamos por infinitos ciclos e fases durante toda a vida. É preciso saber desapegar desses momentos e ao mesmo tempo saber aproveitá-los no presente, porque eles vão passar, tanto os bons quanto os ruins. E muitas vezes é difícil entender a complexidade das coisas que acontecem no nosso corpo, mente e espírito, que na maioria das vezes não fazemos nem ideia de como ou por que acontecem. Então, se eu tenho esse potencial de criar crenças limitantes e disfuncionais, eu também tenho o potencial de criar crenças construtivas e libertadoras. É lógico.
Tenho o potencial de criar ferramentas que me ajudam a lidar com essas fases difíceis da vida. Ferramentas que me trazem para o presente, que me fazem ter a urgência e vontade de viver, que me libertam das minhas próprias prisões. Eu só preciso conhecer a origem dessa procrastinação e desses medos que me travam, conhecendo a mim mesma, em todos os níveis. Se eu tentar realizar os meus sonhos, qual a pior coisa que pode acontecer? Errar, ser julgada, ser rejeitada, ser humilhada, passar fome, morar na rua, morrer? Pensar na morte traz um certo conforto, se você entende que é a única certeza da vida. Eu vou morrer de qualquer jeito, então por que eu não posso realizar os meus sonhos e viver da melhor forma que eu consigo? Mas isso é uma batalha constante e diária. Não para me derrotar ou me vencer, mas para relembrar da minha essência. Relembrar do amor que eu sinto por mim e por tudo ao meu redor. Relembrar que está tudo conectado e que somos todos um só. E principalmente relembrar que vai todo mundo morrer daqui a pouco. Então não preciso me importar com opiniões alheias. Ninguém tá nem aí pro que eu faço ou deixo de fazer. Eu posso viver como eu quiser, desde que não machuque ninguém, é claro. Relembrar que eu tenho a força e o poder de mudar os meus pensamentos e ações. Relembrar que eu tenho vida interior. E você? Como se vê no último dia da sua vida?